Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente. Então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? Havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram: É o maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é um pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que eu tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o está vendo. É aquele que está falando contigo, exclamou ele. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que os que
não veem e vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosses cegos, não tereis culpa. Mas como dizei, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje, ela vem nos chamar a atenção principalmente para o ponto em que nós falamos da cegueira. Jesus cura uma pessoa cega que estava ali a pedir esmola há muito tempo, que muitos fariseus, muitos doutores da lei passavam, olhavam. O máximo que eles faziam era dar uma moeda ou expulsá-lo dali. Jesus, pelo contrário, ele olha, vê aquela pessoa cega de nascença, mas que ele sabia que o coração daquela pessoa era humilde, que o coração daquela pessoa era puro. E ele não vê o que aconteceu, ele não vê o que os pais fizeram, eles não vê nada. Porque ele mesmo fala para os discípulos, esse homem, nem ele, nem os seus pais fizeram alguma coisa. Ele nasceu cego para que a promessa de Deus pudesse acontecer. Ou seja, ele nasceu cego porque Deus tinha um propósito. Ele precisava nascer cego para que Jesus pudesse o curar e ele pudesse reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Ele pudesse dar esse testemunho. Será que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós também não somos esses cegos? Só que não esse cego que falta com que Jesus coloque barro nos nossos olhos para enxergar, mas sim cegos iguais àqueles fariseus, aqueles doutores das leis, que estavam com a palavra de Deus nas mãos todo o período que pudessem e que quisessem, mas não levavam em consideração. Mas não tinham Jesus como centro de tudo, não tinham Jesus como centro principal do caminho. Eles achavam que o Filho de Deus ia nascer no meio deles, porque eles eram conhecedores, porque Deus não ia colocar o seu Filho para nascer no meio dos simples, mas sim no meio deles, que eram ricos, que tinham posses, que tinham isso, que tinham status. Mas, meus irmãos, Deus em momento nenhum, Ele quer saber qual é o nosso status. Ele não se importa se quem está pedindo a ele uma cura, uma bênção, se é um empresário, se é um presidente da república de algum país, se é um rei, se é um rico, um milionário, o que seja. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o que nós temos no nosso coração. Para Deus, a maior riqueza que pode haver é um coração humilde, é um coração que está aberto para Jesus, é um coração que está aberto para ouvir a palavra de Deus. Mas e hoje? Nós estamos com esse coração aberto? Nós estamos fazendo isso que Deus pede a cada um de nós? Ou será que nós estamos sendo esse cego que está em contato com a palavra de Deus todos os dias, que até mesmo coloca a palavra de Deus embaixo do braço e anda para cima e para baixo, se falando conhecedor, se falando entendedor da palavra de Deus, mas na verdade não entende verdadeiramente o que Jesus fala para nós? Será que nós não somos essas pessoas que só enxergam aquilo que nos interessa? Será que nós não somos aquela pessoa que só vai ajudar o nosso irmão se ver nele a possibilidade dele dar algum retorno para nós? Jesus via em todas aquelas pessoas que estavam ali perto dele, principalmente nas menores, nos mendigos, nos leprosos, naquelas pessoas que a sociedade excluía, ele via o seu irmão, ele via a sua semelhança, ele via o rosto do seu pai. Em um momento algum ele deixava de ajudar por causa disso, porque ele sabia que ele tinha vindo para isso, para quem precisava, para levar a palavra de Deus até onde os sumos sacerdotes não chegavam. Ele veio para poder trazer a luz para esse mundo. Ele mesmo diz que ele é a luz do mundo. Só que se nós pararmos para olhar hoje, o mundo está pegando essa luz que é Jesus e está colocando embaixo da mesa. O mundo está pegando essa luz que é Jesus, está guardando dentro de um armário, está guardando dentro de um lugar escuro, para ela ficar iluminando só ali. Ele não está querendo pegar essa luz e espalhar
por todos os quatro cantos do mundo. Pelo contrário, ele quer que cada vez mais Jesus desapareça. Ele quer, o mundo quer, o inimigo quer que cada vez mais nós deixemos a luz de Cristo se afastar de nós. E sem perceber isso, nós estamos abrindo espaço para o inimigo fazer isso na nossa vida. Nós estamos dando a permissão para que ele nos afaste de Jesus. Quantas vezes nós não temos um compromisso com Cristo de fazer alguma coisa na igreja, de fazer alguma coisa na obra de Cristo, e aparece um empecilhozinho pequeno, aparece uma festa, aparece um churrasco, aparece isso, aparece aquilo na nossa vida, e a gente começa a pensar, puxa vida, e agora eu tinha um negócio da igreja, mas me apareceu isso e é difícil, eu acho que eu vou, não sei. Ah, vou fazer assim, eu vou para a festa um pouquinho, aí depois eu saio da festa e volto para a igreja. E aí quando a gente chega na festa, a gente vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, quando foi ver, passou o horário do nosso compromisso com Deus. E isso é o inimigo investindo, porque ele quer que nós nos afastemos dessa luz que é Jesus Cristo. A gente pode olhar também de outro ponto, quantas pessoas não querem levar a palavra de Deus a quem precisa. Quantas pessoas não batem as portas para poder ofertar a palavra de Deus de graça, sem cobrar nada. Simplesmente querendo um pouquinho de atenção daquelas pessoas que estão ali ouvindo. Mas como é difícil levar a palavra de Deus hoje em dia. Toda vez que a gente bate numa porta, a gente pede para a pessoa abrir, porque a gente não está querendo pedir nada, a gente não está querendo colocar nada para vender nada para ela. Nós estamos querendo apresentar a Cristo. Nós estamos querendo levar a palavra de Deus para ela naquele momento. E ela vira para a gente e fala, ah, eu estou ocupado agora no momento, eu não posso. Ah, agora eu estou saindo. Ah, não, agora já aconteceu de eu ouvir. Ah, agora eu estou bebendo com os meus amigos, não dá para me parar para escutar a Cristo. Meus irmãos, toda vez que nós pedimos a Deus, não importa o que Jesus esteja fazendo, não importa o que Deus esteja fazendo, Ele para tudo o que Ele está fazendo para ouvir a nossa oração. Por que nós também não podemos fazer isso por Ele? Por que para Ele tudo tem que ser difícil? Por que quando nós vamos fazer as coisas para Ele, tudo tem que ser complicado, tudo tem que ter um... Ah, não, agora não dá, agora não dá, agora não dá, deixa para depois, deixa para depois. E se nós pararmos para pensar, e se Jesus virasse para cada um de nós e falasse, ah, agora não dá para mim atender o seu pedido porque eu estou ocupado com os outros países que têm uma guerra. Agora não dá para me atender esse pedido porque eu estou ocupado com outras mães que estão rezando porque os seus filhos estão morrendo de fome. Será que Deus ia conseguir parar para ouvir os nossos problemas, que muitas vezes são minúsculos, perto disso que acontece? Nós estamos vivendo uma pandemia dessa doença, desse coronavírus. Quantas mil pessoas já não morreram? Quantas mil famílias não estão rezando a Deus neste momento pela alma de um ente querido que faleceu? Quantas mil mães não estão rezando neste momento pela saúde do filho que está internado? Quantos filhos não estão rezando pela saúde do pai, pela saúde da mãe, pela saúde dos avós que estão internados com suspeita dessa doença, ou mesmo que já foi confirmado, estão rezando para que eles não morram? E mesmo nesses momentos de dificuldade, Jesus escuta a cada um de nós. Por que nós também não podemos parar para olhar diferente aos nossos irmãos? Por que nós também não podemos parar para ser diferente com os nossos irmãos? Não basta só olhar, nós temos que agir. Nós temos que pegar essa luz, tirar ela de dentro desse armário que ela está escondida e lhe apresentar ela para o mundo inteiro. Nós temos que ser propagadores da luz de Cristo. Nós temos que ser propagadores do Evangelho de nosso Senhor. Nós temos que demonstrar para o mundo que Ele não morreu simplesmente por nada, nem que Ele é uma história que foi contada há 2020 anos atrás. Não, meus irmãos, nós temos que mostrar que Deus está conosco a cada dia, que Deus está conosco a cada minuto,
que tudo que acontece na nossa vida, que o pessoal chama de coincidência, de consciência, é Jesus falando no nosso ouvido: meu filho, não faz isso, você vai quebrar sua cara. Meu filho, vai por tal caminho, lá é mais seguro para você. Meu filho, toma tal atitude, isso vai te ajudar futuramente. Meu filho, fala isso para aquela pessoa. Meu filho, fala isso para fulano, faz isso, faz aquilo. É Jesus soprando nos nossos ouvidos a cada dia. Se nós estamos aqui hoje acordados nessa manhã de domingo, é porque Cristo nos deu essa oportunidade, é porque Deus nos abençoou, nos deu o dom da vida mais uma vez, por mais um dia, nos deu o dom da vida para que nós pudéssemos olhar para as pessoas que nós amamos. Por que que nós não podemos apresentar esse amor? Por que que nós não podemos levar isso a quem precisa? Nós temos que fazer igual esse cego que foi curado fez. Nós temos que olhar para Jesus e o reconhecer, nos prostrar diante dele e falar: Senhor, me perdoa por tudo de errado que eu fiz, Senhor. Eu estou aqui, eu estou me entregando a Ti de corpo e alma, Senhor. Faça-se de mim segundo a Tua vontade, Senhor. Mas me usa como ferramenta para que a Tua santa obra possa acontecer. Me usa como ferramenta para que o Teu dom possa acontecer, Senhor. Eu quero ser propagador da Tua graça, Senhor. Eu quero ser um canal para que a Tua graça possa acontecer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos olhar para cada um diferente, que nós possamos olhar com esse olhar misericordioso de Cristo e não simplesmente com o nosso olhar humano. Que Deus possa abençoar muito a nossa vida e abençoar muito o nosso dia. Fique com Deus, um excelente domingo a todos. O quarto domingo da Quaresma nos convida a alegrar-nos com a salvação de Deus, revelada plenamente em Jesus Cristo. À luz de sua presença redentora, toda a cegueira se dissipa e a vida ganha novo vigor. Para manter-se na escuridão diante de luz tão radiosa, é preciso fechar os olhos e o coração e declarar que o não o aceita. As leituras podem ser compreendidas a partir do tema profundo da escuta de Deus. Samuel ouviu Deus no momento em que se disse: "É este, ungiu". Eis que inaugura mais um momento da história do povo de Deus. Paulo conclama os cristãos de Éfeso para uma escuta da voz de Deus, que fala em seus corações, chamando-os a viverem na luz, na bondade, na justiça e na verdade. Agora precisam resplandecer na comunidade cristã. Aquele que ouve a voz do Filho amado de Deus e assume a sua própria vocação, torna-se criatura nova, uma fonte de luz. O Evangelho de João apresenta-nos o sexto sinal realizado por Jesus ao dar a vista ao cego de nascença. É nítido o confronto entre a atitude de escuta do cego e a surdez proposital dos fariseus. Eles não querem admitir, primeiramente, que o tempo da graça chegou. Continuam a ver tudo na perspectiva do pecado. Assim, Jesus é um pecador porque desrespeita o sábado. O homem que agora vê é expulso da sinagoga. Perguntam-lhe como foi que Jesus abriu seus olhos, mas não estão dispostos a ouvir e a assumir a simplicidade com a qual Jesus traz o reino de Deus. O homem chamado Jesus fez barro, passou em meus olhos e me disse: "Vá lavar-se em Siloé". Eu fui, lavei-me e comecei a enxergar. O caminho quaresmal convida-nos a ouvir a voz de Deus, para lançar-nos com confiança nos braços de Jesus, luz do mundo. Para isso, precisamos reconhecer que a sua luz irradia em nosso coração, pois somos filhos livres e amados do Pai misericordioso. Não deixemos que a surdez espiritual tome conta de nós, impedindo-nos de ouvir a palavra de salvação. Há muitas vozes que privilegiam o pecado, a negatividade e o desespero. Eis nossa missão enquanto filhos e filhas da luz: mostrar que o Cristo nos oferece um outro ponto de vista e um outro modo de ver o mundo. O cego fez um percurso. Começando a enxergar, foi além,
até o ponto mais importante de ver Jesus como Filho do Homem, o Salvador. Abraçamos nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração ao Salvador. Eis que se aproxima o momento litúrgico de contemplar Jesus no alto da cruz, em que será glorificado. Seremos capazes de reconhecer e assumir a sua salvação em nossas vidas? Que a Quaresma nos abra os ouvidos para ouvir o irmão necessitado. Abra-nos também o coração para não sermos profetas de desgraças, mas profetas da vida nova, que resplandece por meio da bondade, da justiça e da verdade. Um excelente dia a todos.